Saudações, pessoal! Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o baralho solo, falando agora sobre um dos mais importantes desses que eu acabei criando, que é o nosso baralho de masmorra, que vai ser utilizado para criar não apenas o quadriculado, mas todos os habitantes, todos os desafios que os personagens vão enfrentar durante uma aventura. A intenção aqui é justamente detalhar mais a questão da parte dos tópicos abordados, até porque eu pretendo fazer um vídeo depois explicando todo o processo que eu uso para criar a masmorra e consequentemente como cada etapa que esse baralho é utilizado. Mas a gente vai tentar focar um pouquinho mais na questão de cada tópico que ele acaba abrangendo, que ajuda justamente a dar essa aleatoriedade para formar a masmorra. Então, como eu falei, ele é um dos mais importantes, como você pode perceber aqui, é um dos maiores que eu fiz também. Enquanto os outros baralhos têm em média de 20 a 30 cartas, esse aqui tem mais de 100. E depois, conforme eu fui adicionando outras cartas, chegou a bater 120, se não me engano. Seguindo aqui então, vamos começar falando um pouco sobre o primeiro tópico do baralho, que é justamente a questão da masmorra, propriamente dita. Então aqui eu separei por algumas cores, como é possível perceber, onde cada uma tem um significado. Então a gente vai fazer o seguinte, esse azul claro, ele representa aqui a questão de um acesso, que é como se fosse assim a entrada para outra sala, o que vai fazer essa ligação entre um cômodo onde os personagens estão e para onde eles vão. Ele vai apontar praticamente, aqui a câmera pega bem certinho, dá para pegar legal, mas praticamente a gente vai ter, por exemplo, aqui uma ramificação à frente sem obstáculo, e a outra carta de exemplo que eu peguei, uma porta à direita com um bloqueio envolvendo o atletismo. Aqui eu botei apenas alguns modificadores, né? Não apenas a direção desse acesso novo, mas algum eventual desafio que possa ter para passar por esse acesso. Então ele pode estar vazio, ele pode ter, por exemplo, um bloqueio que exige um teste de atletismo, ele pode ter um mecanismo que exige algum teste de astúcia, ele pode ter alguma obstrução que exige de força. Então só para ter uma ideia das opções. Seguindo aqui, outro ponto que a gente tem é a questão do habitante. Os exemplos que eu peguei, ele pega aqui a questão de um tanque de servos, de um atacante de suporte, mas tem também um outro tipo de inimigo que é o único, que justamente é algum carta selvagem ou subchefe, que a gente pode dizer. E todas as cartas possuem ainda combinações entre eles, né? Então você pode ter, por exemplo, um único com um tanque, ou um suporte com um servo, ou apenas servos, ou apenas atacantes. Então, bem variável nesse sentido. Seguindo aqui o nosso próximo, a gente tem o fator do ambiente, que aqui as duas cartas de exemplo que eu peguei diz respeito à questão de, por exemplo, altura com risco de queda e uma plataforma instável que gera todos os testes de ataque a -2. São praticamente modificações do cenário para dar aquela diferença, entende? Então, por exemplo, numa sala tradicional onde acaba sendo sorteado essa questão da plataforma instável, a gente pode estipular que tem uma escada onde os personagens têm que passar por ela para chegar no outro ponto, só que é uma escada que está bem decrépita, acabada, ou que foi passado algum item que deixa ela lisa, de qualquer maneira que ela está instável, então causa alguma penalidade. Então, basicamente ajuda a transformar uma sala simples em alguma coisa um pouco mais elaborada. Seguindo aqui, a gente tem o rosa, que diz respeito ao fator de armadilha. Então aqui também, os exemplos que eu peguei, a gente tem uma armadilha, por exemplo, essa que causaria um efeito ou condição afetando um único alvo, em que ele pode assim evitar esse efeito com um teste de evasão ou com agilidade. Ou a gente tem um outro exemplo de dano que afeta o grupo todo e também escapa com evasão por agilidade. Conforme a gente vai ter várias outras possibilidades, pode ter um efeito onde acaba sendo evitado com teste de vigor, ou um efeito que causa também tanto uma condição ou dano, então bem variado nesse sentido. No sentido que assim é mais prático fazer dessa maneira de ver qual é o termo de jogo para depois transcrever para a descrição. Então, por exemplo, esse aqui causaria um efeito condição contra um alvo único e que o teste de evasão ajuda, a gente pode pensar como se fosse uma flecha envenenada, seria tipo apenas um dardo pequeno que não causaria dano, mas o personagem pode no reflexo tentar esquivar e sem sofrer o dano do veneno. O nosso outro aqui, exemplo do dano que afeta o grupo todo, pode ser, por exemplo, um teto que desaba, já que pode afeta um grande grupo de pessoas e que pode escapar com agilidade. Então a questão da descrição vai ser feita baseado nos termos de jogo que a carta determinou para sortear.
Seguindo, a gente vai aqui para o cômodo, que diz mais assim a respeito da descrição de uma maneira geral, que às vezes você vai ter aquele cômodo que não representa uma sala simples, mas que é justamente que tem algum objetivo. Então aqui eu coloquei, por exemplo, a questão aqui do cômodo que tem a descrição de vigília e o outro que tem de cultura. Então, por exemplo, baseado num contexto, isso vai trazer o que representa, digamos, essa sala. Então a parte, por exemplo, da vigília, pode ser que a sala que os personagens chegaram, num cenário futurista, pode ser, por exemplo, onde tem todas as câmeras de segurança, onde é utilizado assim para vigiar o local, talvez num ambiente mais antigo, a gente pode estipular que é onde fica justamente a guarda da torre e lá que os soldados ficam para fazer o turno da noite. Na questão da cultura, a gente pode colocar que é onde, por exemplo, uma biblioteca ou onde tem acesso a um computador que tem alguma informação importante, ou pode ser até alguma sala, por exemplo, os personagens estão visitando algum ser de algum outro planeta e ele tem numa sala vários pertences do planeta dele, então é de uma cultura diferente, mas que ajuda justamente a descrever dessa maneira, que também dá uma ideia principal, né, mas que não vai falar exatamente o que encontra, depende muito da habilidade do mestre para descrever o que vai acontecendo. Do mestre, no caso, quem está jogando, né. Seguindo aqui, então, a gente tem o dourado, que diz respeito ao tesouro, né, que acaba sendo bem praticamente um item ou alguma outra coisa que o personagem encontra. Digamos que é o único que vai ter mais efeito benéfico, assim. Os dois exemplos que eu peguei é a questão de tecnologia, que pode incluir algum eletrônico, alguma arma veicular ou algum equipamento mais elaborado, e o outro aqui, proteção. Então, por exemplo, armaduras, escudos e elmos, que a gente vai combinar depois com outro baralho de equipamento que a gente vai falar. Mas tem, claro, outras alternativas, como por exemplo, questão de armas, questão assim de outros equipamentos de aventura, mas também é só peguei esse aqui para dar o de exemplo. Seguindo aqui para o azul clarinho, a gente tem a questão da narrativa. Como eu abordei no outro vídeo do outro baralho, né? A gente tem aqui a questão da mudança do foco da narrativa da aventura. Então, por exemplo, os personagens estão indo numa aventura onde estão resgatando um NPC que foi sequestrado. E eventualmente a gente tira esse resultado aqui onde traz uma abordagem social. Pode ser que no decorrer da aventura, algum dos personagens do grupo acabe encontrando algum familiar. Então acaba indo mais assim no caso pessoal, né? O social pode ser que eventualmente ao chegar nesse outro grupo eles encontram, por exemplo, um outro grupo de aventureiros ou alguma outra situação onde implica mais em diálogo. Pode ser que algum grupo de mercenário encontrou a vítima que foi sequestrada antes e agora vai ter que ter uma negociação para ver como é que é feito. Talvez quem resgatou ela era ainda pior do que quem tinha sequestrado no primeiro momento, então envolve mais a questão de um conflito social do que de fato da resolução na pancadaria, mas também ajudam a mudar a narrativa. E por último, a gente tem aqui a questão do evento, que é o roxinho. Acho que a câmera pega bem aqui no caso, mas diz respeito à questão do tópico desvalorizar e da questão do novo objetivo. Então, enquanto o azul claro meio que muda a direção da narrativa, o roxinho aqui a gente vai acrescentar um evento que altera, digamos que totalmente o objetivo da história. Então, por exemplo, o tópico desvaloriza, pode ser que nessa mesma história onde os personagens iam resgatar alguém, eles descobriram que, por exemplo, esse alguém já voltou para casa, ou eventualmente descobre-se que não era tanto por resgatar a pessoa, mas talvez um item que ela estava carregando, enquanto que aqui o novo objetivo, pode ser, por exemplo, que enquanto eles estavam indo resgatar essa pessoa, ouviu-se a lenda de uma arma, de um item específico que os personagens podem ir atrás também, que pode ajudar eles nessa história, ou já ser uma narrativa totalmente diferente, onde eventualmente eles acabam descobrindo por acaso que existe uma espada mágica que traz grandes poderes, então eles podem ir atrás dela também. Enfim, acrescentando um outro tópico a ser resolvido. Seguindo aqui, então, a gente vai para os outros tópicos. Passando aqui do masmorra, a gente vai falar um pouco agora aqui dos outros itens. Então a gente tem aqui o segundo tópico da questão do moral, que a gente vai dizer assim, ó. Basicamente esse fator eu peguei do Old Dragon, que é aquele tipo um D&D mais simplificado, mais recente até, que eu achei uma ideia legal também, que diz respeito assim à força de vontade do grupo de inimigos para continuar na batalha conforme vai acontecendo. Então, em diferentes momentos, conforme o pessoal, os NPCs, os inimigos vão sendo derrotados, podem ser feitos alguns testes de moral
para ver se eles vão manter a mesma estratégia, se eles vão, por exemplo, a mudar o foco de onde eles estão concentrando seus esforços no combate. Então, por exemplo, aqui veio o defensivo, mas a gente tem opções, por exemplo, de fúria, onde, por exemplo, eles vão focar mais em ataque com pouca prudência, atacando mais com ataques totais, né, que a gente chama, que é quando você abre mão do seu bônus de defesa para dar mais bônus de ataque e mais dano, ou eles podem, por exemplo, focar em estratégia para causar mais dano. Outras opções é a questão do pânico, né, que a gente coloca que o grupo tenta se render ou até fugir, uma abordagem mais defensiva também, e até questão de vingança, que cada um vai focar mais no personagem jogador que causou mais baixa. Então é um tópico para trazer uma dinâmica maior no combate, para não ficar apenas na mesma estratégia. Seguindo aqui, a gente tem a questão dos alvos, que vai ser justamente essa parte inicial ali no caso, que diz o respeito a qual é a estratégia inicial do grupo. Então, por exemplo, toda vez que começar o combate, a gente vai primeiro determinar o alvos, enquanto que o moral vai ser visto mais no decorrer do confronto mesmo. Isso se os personagens ainda falharem em testes, né, que indiquem uma mudança de abordagem. Então, por exemplo, esse aqui, o alvos, quando fosse começar o combate, o foco dos inimigos seria atacar quem está mais perto, simplesmente. Mas tem outras estratégias, como por exemplo, atacar quem tem mais ferimentos, atacar quem causa mais dano, atacar assim aleatoriamente, focar todos os ataques em um alvo só. Então também varia de acordo com a estratégia ali, e que pode mudar no decorrer do confronto. Seguindo, depois dos alvos, a gente tem a questão das salas extras, que é uma maneira assim de acrescentar alguns elementos assim de, como é que dá para dizer, uma maior chance de variação, digamos, na masmorra. A sala extra vai ser utilizado no que seria, digamos, o fim da masmorra. Então ela acaba não sendo encerrada naquele momento, mas sim acrescentado uma outra sala. Basicamente todos os números aqui contidos vão ser algo entre 1 a 4, para tentar dar uma randomização ainda. Por exemplo, eu sei que essa masmorra é uma coisa pequena, mas eventualmente eu acabo sorteando que ela vai ter 2 ou 3 salas extra, ela já não vai ficar mais tão pequena. Então, pelo menos assim, eu tenho ainda aquele controle para determinar a importância da masmorra, mas ela pode acabar tendo um tamanho maior também e gerando assim mais tempo, ou às vezes acabar ficando mais curta, que às vezes dá para tirar que foi só uma salinha apenas e resolveu rápido. A seguir, a gente tem aqui a questão da última sala, que também é um ponto assim que é basicamente o objetivo de toda a aventura, que é justamente chegar nessa última sala, e que é quando a aventura vai encerrar. A intenção do baralho aqui no caso é tentar garantir que toda vez que os personagens cheguem na última sala, tem uma chance maior de haver algum evento que gera algum ponto mais interessante, para não chegar naquela última sala e eventualmente ela está vazia. Então a gente usa esse baralho secundário que está aqui do lado. Então toda a última sala é certo que vai ter pelo menos um habitante, um tesouro, um evento, ou às vezes até um novo acesso levando para outro local. Então, por exemplo, assim, aqui nessa carta que a gente está utilizando para explicar o baralho, a gente teria um evento. Então a gente usaria um D12 ou um outro baralho aqui no nosso baralho secundário para determinar o que seria esse evento, ou qual que seria a mudança de abordagem da narrativa. Então, pelo menos assim, ao fim da aventura, alguma coisa vai acontecer. Claro que tem uma chance pequena de ter a última sala que tem nada. Então, às vezes, o personagem encerra, cumpre o objetivo da história e é só aquilo ali mesmo. Não tem nenhum fator secundário que altere também. Então esse aqui é bem importante, porque é um baralho secundário que é utilizado nesse ponto da última sala. E por último, a gente tem a questão aqui do mapa, que é esse último tópico que vai descrever o formato da sala no grid. Quando a gente vai desenhando o mapa, fazendo o quadriculado, esse aqui ajuda, por exemplo, a gente fazer qual é o formato da sala, ou no caso aqui, por exemplo, um corredor em L 1x4, então também ajuda a gente a ir montando toda a estrutura. Como eu falei, o baralho aqui, esse vídeo, a intenção é mais dar uma abordagem meio por cima dos tópicos do baralho, como ele é utilizado, em que situação que a gente usa cada elemento. Eu pretendo fazer um vídeo futuro explicando como que eu monto a aventura e como que eu monto a masmorra no decorrer que eu vou jogando. Então a gente vai ter um detalhamento maior. A princípio o plano desse vídeo era mais focar no baralho mesmo. Então era isso, valeu pessoal!